Paz do Senhor a todos. Nesta manhã eu quero dizer que, como sempre, inicio dizendo que é uma honra, um privilégio que nós temos a oportunidade de estar ministrando a palavra ao coração de vocês. Eu peço desde já que os irmãos que assistirem esse vídeo ou que estarão acompanhando esse vídeo possam deixar seus comentários aí a respeito do que os irmãos estão achando, principalmente das lives que eu estou fazendo, para que a gente possa cada dia estar melhorando, né? Nos aperfeiçoando nessa nova empreitada da igreja, porque sabemos que em tempo de pandemia nós fomos obrigados a nos transformar em youtubers, em pessoas que fazem vídeos, porque para não deixar o povo de Deus sem o alimento, para que eles também não precisassem ir buscar em outras fontes. Mas nessa manhã eu sou grato, porque Deus tem nos capacitado e a cada dia mais nós queremos estar mais capacitados ainda em fazer aquilo que Ele nos ordenou. Amém? Quero orar por vocês nesta manhã, iniciando essa lição de escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Senhor Deus e eterno Pai, nessa manhã nós te damos graças porque temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para aprendermos uma porção a mais da tua santa palavra, para aprendermos uma porção a mais daquilo que o Senhor reservou para nós nesta manhã. Eu quero te pedir, ó Senhor, que o Senhor abençoe os teus filhos, aqueles que irão acompanhar ao vivo e aqueles que irão assistir mais tarde. Derrama sobre eles a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Abençoa-os de uma forma sobrenatural, que eles possam ser impactados pela palavra, Senhor, e transformados e moldados pelo teu Santo Espírito. Certo, então, assim da vitória, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos estar falando a respeito, parte do Senhor, irmã Ana Paula, hoje nós estaremos falando a respeito da lição número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição 8 da Escola Bíblica Dominical. Amém? A lição traz por tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Certo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo da lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de número 20, que vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra de esquina, é a principal pedra da esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos apóstolos. E aqui eu já inicio com um comentário dizendo bem assim: não basta simplesmente nós termos todo o conhecimento, não basta simplesmente nós termos toda a liturgia, não basta simplesmente nós falarmos bonito, nós termos o conhecimento da letra, se nós não tivermos o testemunho que fomos transformados, que fomos renovados e que vivemos uma nova vida em Cristo. Então, o texto, a verdade prática, vai dizer o seguinte: através dos ensinamentos e do testemunho dos profetas. Então, como eu disse, não basta termos a letra se nós não tivermos o testemunho. Precisamos ter testemunho e muitas vezes testemunho sem palavras, tá certo? Porque tem muita gente que tem uma eloquência para falar no microfone, eu estou testemunhando o Senhor. Não. Você precisa ter um testemunho de cristão. Você precisa ser reconhecido por onde você passar como um servo do Deus Altíssimo, daquele que vive e reina para todo sempre. A paz do Senhor, pastor Júnior Santos, meu pastor, que Deus te abençoe cada dia mais, ao Senhor e toda a sua casa. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, do verso 20 ao verso 22, e Mateus capítulo 7, do verso 24 ao versículo 27.
Efésios vai dizer, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vos justamente sois edificado para a morada de Deus. Amém? Mateus 7 vai trazer o ensinamento ali no Sermão do Monte, que vai falar sobre o homem que edificou a sua casa na areia e o que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós vamos encontrar aquele que edifica a sua casa na rocha, tem a solidez, tem a segurança do terreno, ele tem uma base sólida e a sua casa não vai ser levada em tempo de tempestade. Já o que edifica a sua casa na areia, esse sim, não tem solidez, não tem base e no tempo da tempestade a sua casa vai ser arrastada. Então aqui já aprendemos um grande segredo. Nós temos que construir a nossa casa em local que tenha uma base sólida. E ao decorrer dessa lição nós vamos aprender isso, que o fundamento da igreja a base sólida da igreja é Cristo. A paz do Senhor e um bom dia, irmão Admilson. Que Deus te abençoe muito e poderosamente ao Senhor e toda a sua casa. Irmãos, eu acho que dá para os irmãos entender. Eu fiz aqui um desenho, já não tenho mais tanta idade assim, mas eu fiz um desenho aqui para que os irmãos pudessem entender. Eu copiei da internet na realidade, para que os irmãos pudessem entender o que é uma pedra de esquina. Os irmãos estão vendo aqui essa parte vermelha, uma cruz, até colocou assim como cruz, como base desta construção. E eu quero que você entenda que se removermos essa pedra aqui, toda essa construção, ela cai. Então aqui está uma simbologia, você vai ficar olhando para ela, né? Uma simbologia do que é uma pedra de esquina. Eu vou deixar aqui e os irmãos podem depois, mais à frente, nós iremos mostrar de novo. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos. A introdução da lição de hoje vai dizer assim, por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. A pedra angular é Cristo, a pedra basilar, a pedra que serve de base, a pedra que dá sustentação, a pedra sobre qual todas as outras são apoiadas é Cristo, e o fundamento é o ensinamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos. Porque a pedra é Cristo, o ensinamento é dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos, eles receberam diretamente a doutrina de Cristo. Eles são divulgadores daquilo que eles receberam. Eles receberam de Cristo para levar até os povos, outros povos. Então, a doutrina não é dos apóstolos, a doutrina é de Cristo, que foi transmitida aos apóstolos para ser retransmitida aos povos. Ou seja, tanto a base como o fundamento é Cristo. E você tem que aprender isso. Tanto a base como o fundamento é Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então você precisa aprender isso. A introdução já diz isso. Nós temos que, como um edifício, o primeiro tópico da revista vai dizer edifício espiritual. Por que espiritual? Porque nós vamos aprender nessa manhã que o Templo de Jerusalém era símbolo de exclusivismo, certo? De Israel. Era um símbolo exclusivo de Israel. No entanto, que dentro das ordenanças, dentro da liturgia, dentro das leis cerimoniais, era proibido que estrangeiros adentrassem um templo. Era proibido que outros povos cultuassem no templo. Então o templo era exclusivo
de Israel. Israel é povo de propriedade exclusiva, certo? Então vamos lá entender o seguinte: o templo físico ordenado à construção era exclusivo de Israel. E Jesus veio para reconciliar ambos os povos. Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre os povos, entre os judeus e os gentios. Ele desfez e formou uma nova humanidade. Ele desfez, certo, a inimizade, ele desfez, aboliu as leis cerimoniais e formou uma nova humanidade, ou seja, a igreja. Agora já não é mais o templo físico que representa a igreja, agora somos nós, seres humanos, que representamos a igreja do Senhor. Certo? Por quê? Quando Cristo morre, o véu do templo, ele é rasgado de cima a baixo. Aquilo que causava a separação entre o santo e o santíssimo já não existe mais, porque ele é rasgado de cima a baixo. E eu estava pesquisando e encontrei uma referência que diz que aquele véu ele tinha 12 centímetros de espessura. Ao ponto, Pai do Senhor Ezequiel, que Deus te abençoe, e Pai do Senhor irmão Marcos Aurélio, presbítero Marcos Aurélio, que Deus te abençoe muito. Ele tinha uma espessura tão grossa, ele era tão grosso, que alguns estudiosos dizem que 2 cavalos puxando um de um lado e um do outro, eles não conseguiam rasgar o véu. Mas a glória de Deus, o poder de Deus, fez o véu rasgar de cima a baixo. 18 metros, rasgando de cima a baixo. O véu do templo se rasgou e a separação entre o santo e o santíssimo já não existe mais. Porque o templo se torna obsoleto depois da morte de Cristo. Porque agora Cristo nos tornou o templo e morada dele. Habitação do Senhor. E mais à frente nós vamos ver isso. Segundo subtópico vai dizer o seguinte: santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando ele reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Olha só, o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Amém, irmãos? O templo físico já não continha mais a glória de Deus. O templo físico já não continha mais a glória de Deus. Agora nós somos habitação. E você pergunta assim, e eu posso conter essa glória? Porque você é criação de Deus. Você foi feito pela mão de Deus. Você é o local perfeito para a morada de Deus. Então, irmãos, desse modo, os crentes, judeus ou gentios, que agora todos se tornaram um só corpo, e nós já estudamos isso em lições anteriores, é preciso relembrar que nós já passamos por isso, e se tornaram um só corpo e agora são habitação, templo, morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai nos trazer isso quando diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Certo, irmão? Nós somos morada de Deus. Se você é morada de Deus, e aqui eu abro uma janela, e vamos fechá-la rapidinho. Se você é morada de Deus, pense, como você está como casa de Deus? É isso mesmo. Eu sou morada de Deus, eu sou casa de Deus, e como está a minha casa? Eu, como casa de Deus. Está limpinha? Está uma bênção? E aí, como está? Isso é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você não precisa colocar nenhum comentário aqui dizendo que você está uma bênção, não. Eu só quero que você reflita nesta manhã sobre como você está como casa de Deus. Agora já não é templo mais. Deus já não habita mais em templo feito pelas mãos dos homens. Agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo.
A igreja física, onde nós congregamos, ele é um local onde as comunidades, onde as igrejas se reúnem para adorarem uma só voz. Mas lá não é a habitação de Deus, nós somos a habitação de Deus. E nós levamos Deus para dentro daquele lugar. Sentimos saudades? Glória a Deus, sentimos muitas saudades de estarmos cultuando todos juntos, abraçar, de confraternizar, de viver aquele amor ágape. Sentimos uma falta imensa. Uma pessoa até me perguntou assim, esses dias, por que o governador liberou os shoppings e não liberou as igrejas? Porque no shopping ninguém mal se olha um para o outro, eles transitam ali, tumultam ali, mas mal se olha. Agora na igreja não, a gente sente necessidade de abraçar, de pegar na mão, entendeu? Porque nós somos uma família. Nós sentimos isso. É difícil, eu nesse meio dessa pandemia, todas as vezes que fui visitar minha mãe, visitar meu pai, era difícil não poder abraçá-lo, dar só aquele cumprimento assim, só o soquinho, entendeu? Nós somos criados assim, nós somos criados, filho de nordestino é criado pedindo bem, se beijando na mão. Então veja bem como nós vivemos. Então, irmãos, você é templo do Espírito Santo. A revista vai dizer que desse modo os crentes se tornaram templo onde o Espírito Santo habita, e em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Certo? Terceiro subtópico vai dizer a pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, a pedra principal. Ela é o sustentáculo de toda a construção. Nos dias de hoje é comum nós vermos as pessoas dizer assim, vamos ali participar do lançamento de uma pedra fundamental. Aí vão ali e colocam uma plaquinha, pedra fundamental. Não, mas as construções antigas, na arquitetura antiga, existia uma pedra que servia de base para toda a estrutura. E se você remover essa pedra angular, essa pedra de esquina, é o desenho aqui que está aqui, ó, tá vendo? Que eu fiz, não sei que não ficou a coisa mais linda de se ver, mas eu fiz para que você pudesse entender um pouco. Se você remove essa parte vermelha onde está a cruz, toda a estrutura ela vem abaixo. Assim mesmo somos nós. Se nós removermos as doutrinas, se nós removermos o ensinamento de Cristo, se nós abolirmos Cristo de dentro da igreja, o que nós seremos? Mais uma pergunta que vai ficar como reflexão para você. Para que se tenha uma ideia da dimensão, isso está na revista, da dimensão, em uma escavação no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monolítico, ou uma pedra de grande volume, com cerca de 12 metros de comprimento. Só para você ter uma ideia, tá certo? Só para você ter uma ideia. Foi encontrada ali uma pedra com cerca de 12 metros de comprimento. Provavelmente 12 metros de comprimento, 12 metros de altura. Base, para baixo. Tá certo? Embaixo. Acima do solo, já não é base. Então, a pedra está alicerçada, ela está assentada. Certo? Cristo é a pedra principal. Como eu perguntei para os irmãos, se nós tirarmos Cristo de dentro da igreja, será a igreja? Se nós tirarmos Cristo de dentro das nossas vidas, nós somos templo? Templo de quem? E eu vou te dizer o seguinte, se nós tirarmos Cristo de dentro da igreja, a igreja não vai ser mais igreja. Se nós tirarmos Cristo de dentro de nós já não seremos mais igreja, mas nós seremos morada. Morada daquele que um dia habitou em nós. E a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo chega, ele põe para fora aquele que habitava em nós. Mas quando o Espírito Santo sai, aquele que habitava em nós volta e traz consigo mais 7. Então são 8. Ou seja, se no passado você não prestava, você não tinha valor nenhum, agora você imagina, só tinha um no passado. Aceitou Jesus, se tornou uma bênção, viveu uma vida abençoada, deu glória a Deus, deu aleluia, viveu uma vida próspera, uma vida de bênção. Aí você decide sair. O Espírito Santo de Deus se afasta de você, ele não te abandona. Mas como você o expulsa,
certo? Como você põe ele para fora, aí aquele que habitava em nós volta. Aí você pode dizer bem assim, mas eu nasci num lar cristão, então, não, peixe só é peixinho porque nasce dentro da água. A verdade é essa. Filho de crente não é crentinho. Eu costumo dizer para os meus filhos que, porque eu sou pastor, porque minha esposa é líder de departamento, foi líder de departamento em alguns momentos da vida dela, que para eles serem crentes, eles vão ter que aceitar Jesus Cristo da mesma forma que eu e ela aceitamos. Levantar a mão e lá na frente receber a oração. Eu até brinco que em todo congresso que Ludmilla vai de criança que faz o apelo, ela aceita Jesus Cristo. O Anderson também já aceitou Jesus Cristo, meus filhos mais velhos também já aceitaram Jesus Cristo e estão caminhando para a casa do Senhor. E é importante isso. Irmãos, pedra angular, pedra de esquina, pedra de sustentação. A revista vai dizer, no subtópico que agora nós estamos lendo, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. O teu sustento é Cristo. A tua força vem de Cristo. A sua vida é abençoada se ela estiver firmada em Cristo. Por isso nós precisamos, né? Então, estar firmes dessa forma. Tópico 2, o fundamento, 2 pontos, apóstolos e profetas. Vamos fazer o seguinte, para que você possa entender. Vamos fazer uma ilustração. Foi algo que eu aprendi quando eu estava assistindo a pré-aula, então eu quero fazer com você, para que você entenda. Pega a sua mão assim, ó. Sua mão aí na sua casa, onde você estiver. Abre bem ela. E eu quero que você pense agora em Cristo. Qual desses dedos da sua mão representaria Cristo? Qual deles? Eu vou te falar. Sabe qual deles representaria Cristo na sua mão? O polegar. O polegar. Uhum. Porque o polegar é o único dedo da mão. É o único dedo, isso aí, pastor Júnior, Deus não tem netos. É o único dedo da mão que toca todos os outros dedos. O polegar é o único dedo da mão que tem acesso a todos os outros dedos. Tá vendo? Tá vendo? Polegar tem, polegar tem, polegar tem, polegar tem. Agora tenta tocar com o dedo anelar o dedo indicador. Ó, 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 ó. Ah, consegui. Entendeu? Agora tenta tocar o midinho. Não dá. Então Cristo é o polegar que tem acesso a todos os dedos da mão. Cristo é a pedra angular que tem acesso a todos os membros do corpo. Certo? Então Cristo tem acesso a todos os membros do corpo. Ele é a sustentação. Além da conta que quando nós estávamos fazendo o TAF, que era o teste de aptidão física no Exército, nós fazíamos a barra e fechávamos a mão assim na barra. Fazíamos ali as necessárias para passar no TAF. E um sargento meu falou assim, quando você não aguentar mais, você tira o polegar de baixo e passa o polegar para cima. E ele vai te dar uma força a mais, uma força extra. Então você precisa aprender isso. Cristo é o sustentáculo de tudo. E os apóstolos? O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, ele usa um termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Apóstolo é enviado ou mensageiro. Aquele que recebeu a mensagem direta de Cristo e foi enviado como mensageiro para as nações. Está certo? Então, o apóstolo é aquele que foi enviado como mensageiro de Cristo para levar o evangelho a todas as nações. Entendam isso.
A doutrina dos apóstolos. E aqui eu achei que o caldo deu uma engrossada. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Certo? Eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. Cristo passou com eles o seu ministério terreno, ensinando. E a forma, eu estou lendo agora, e eu vejo que às vezes a forma com que Cristo ensinava as multidões era diferente da forma que Cristo ensinava os discípulos. Algumas parábolas que Cristo fala para as multidões, depois, em particular, ele fala aos discípulos de uma forma detalhada, ele detalha, ele explica. Então, os ensinamentos dos discípulos eram um ensinamento mais aprofundado, era um nível mais avançado, certo? Para quê? Para que eles fossem aptos, para que eles estivessem prontos para levar o evangelho para os gentios, para que eles queriam interrogá-los, para que eles queriam fazer perguntas. Como nós, como igreja do Senhor, temos que estar preparados para levar o evangelho ao mundo. E eu quero que você entenda isso, porque lá fora nós vamos ser questionados. Lá fora nós vamos ser perguntados, as pessoas vão fazer perguntas, as pessoas vão fazer questionamentos. Algumas pessoas vão até zombar. Algumas pessoas acham que têm o conhecimento superior aos que estão na igreja. E eu quero te dizer, aquele que está no mundo, ele pode ter o conhecimento da letra, mas ele não tem o conhecimento de Deus. Nós que estamos dentro da igreja, nós temos o conhecimento da letra e nós temos o conhecimento de Deus. Porque se eles tivessem o conhecimento da letra e o conhecimento de Deus, eles não estariam no mundo. Eles estariam dentro da casa do Senhor, servindo um Deus vivo, poderoso e eficaz. E como os apóstolos eles recebem a doutrina diretamente de Deus, eles recebem o ensinamento diretamente de Deus, e eu quero aqui dizer para vocês que eles recebem, transmitem esse ensinamento vem sendo transmitido de geração em geração até chegar a nós. Mas quando eles chegam a nós, esse ensinamento, muitas vezes chegam de forma distorcida. E nós temos que ir buscar recursos, nós temos que ir buscar informações aonde? Direto da fonte. Ó, fonte. Se você vê um pastor pregando, ou você vê um obreiro pregando, ou você vê um irmão pregando, se por um acaso você duvidar, não diz para no meio de todo mundo ele está errado, não. Não julgue o profeta, não, julgue a profecia. Sabe por quê? Porque você tem acesso à fonte da profecia. E se você vier e buscar a resposta dessa profecia dentro da Bíblia e você não encontrar base bíblica para essa profecia, ignore. Deixa para lá. Entendeu? Deixa na mão de Deus. Tá certo? Então é o seguinte, irmãos. Assim como eles receberam direto de Deus, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce, igualmente é o fundamento da igreja. Não pode ser violado. A doutrina, os ensinamentos de Cristo não pode ser violado. O que é pecado na Bíblia, que era pecado na Bíblia ontem, é pecado na Bíblia hoje. O que era pecado na Bíblia há 100 anos atrás, é pecado na Bíblia hoje. Nós temos que entender isso. O que é pecado na Bíblia não vai deixar de ser pecado simplesmente porque nós queremos. Ou fora do contexto bíblico, nós achamos uma brecha em um versículo isolado para anular. Irmãos, o que é pecado aqui, que era pecado aqui na época dos apóstolos e dos profetas, é pecado hoje, na época dos pastores e evangelistas. Pastores que representam muitas vezes os profetas, que são aqueles que trazem a voz de Deus para os homens. Ele traz a voz profética de Deus e profetiza a igreja. Ele libera a palavra sobre a igreja. Nós temos que entender isso. E essa palavra, ela é imutável, porque é a palavra de Deus. Tá certo? Ela não pode ser mudada. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda.
A Bíblia vai dizer que Deus não é filho do homem, para que se arrependa e nem para que minta. Então a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda para agradar nem gregos e nem troianos. A palavra de Deus, ela vai ser sempre a palavra de Deus. Ela é imutável, certo? O testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica que se trata dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Significa dos profetas de hoje e não do Antigo Testamento. Tá certo? E a voz profética é aquela que vai anunciar a verdade. Tá certo, irmão? E assim, os profetas neotestamentários falam inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que prefazem o alicerce da igreja. Os profetas falam, neotestamentários, do Novo Testamento em diante, eles falam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os do Antigo Testamento falavam? Falavam. Deus dava direto com eles, ó. Como ele encontrou com Moisés ali na sarça ardente. A voz de Deus direto com a voz do profeta. Ah, mas Moisés não era profeta, mas eu estou falando um exemplo, tá, irmão? Então, a voz de Deus direto com a voz do profeta. O Espírito de Deus agora é o interlocutor, aquele que traz a palavra, que nos alimenta com a palavra para que nós possamos transmitir a palavra às outras pessoas. Tá certo? Então, o Espírito Santo de Deus que nos inspira, que nos motiva, que nos dá a palavra para falarmos. Nós temos que entender isso. Que se nós recebermos a palavra A e B, nós só vamos falar A e B. Nada mais. Porque era só aquilo que Deus tinha para falar naquela noite. Tá certo? Tópico 3, já partindo para o final dessa lição. Edificados para a morada de Deus. Lembra que nós falamos lá no início? Lembra? Então, nós somos edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para esse lindo desenho que eu fiz, para que vocês possam ver que os blocos desse edifício eles estão bem colocados, eles estão bem ajustados. Talvez não estejam dentro do esquadro, porque foi o que fiz. Mas vocês podem ver que toda a construção tem os blocos bem ajustados, bem colocados. E nós somos uma construção bem ajustada. Olha, bem encaixada, bem colocada. Existe uma pavimentação feita nas cidades, algumas pessoas chamam de bloquete, e o nome é bloco intertravado, eles se travam, né? Engraçado, fazem uma cama ali com pó de brita e depois vem colocando os blocos, depois jogam ali e eles se travam, não usa cimento para travar, eles se travam. Assim somos nós como construção, bem ajustados e crescer. Bem ajustados e crescendo, certo? Indica um processo contínuo de desenvolvimento. Eu sou bem ajustado e eu estou crescendo. Se eu estou crescendo é porque eu estou recebendo essa energia de onde? Da pedra angular. Eu estou recebendo a sustentação de onde? Da pedra angular. E eu preciso entender isso, que Cristo é que me sustenta, Cristo é que me motiva, Cristo é que me dá força. Eu estou alicerçado em Cristo. E não existe crescimento igual àquele que vem de Cristo. Porque o que vem de Cristo, ele perdura para sempre. Pode vir a tempestade, pode vir os tempos ruins, pode vir o que for, mas o crescimento que vem de Cristo, ele perdura para sempre. Enquanto eu assistia à pré-aula, o professor, ele disse o seguinte, que as pessoas que vão à igreja e que elas são convertidas através do movimento,
ou seja, através do louvor dinâmico, através da fumaça dos cultos, através de luzes, eu não estou criticando, eu só estou falando, mas são pessoas que quando elas se convertem motivadas por esse tipo de coisas, eles vão continuar procurando esse tipo de coisas. Mas quando as pessoas se convertem pela palavra, quando elas são transformadas pela palavra, elas vão querer diariamente se alimentar da palavra. Eles vão crescer baseados na palavra. Pai, seu irmão Balda. Eles vão crescer baseado na palavra, com sede, com fome da palavra. Sem enfeite, sem firula, sem adereço, só a palavra. Pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. E essa palavra, quando ela entrar, quando ela penetrar, ela vai produzir um desejo tão grande que as pessoas vão querer só a palavra. O crescimento da igreja depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Há pessoas que botam a mão na cabeça, por que a minha igreja não cresce? Pastores que botam a mão na cabeça, assim, alguns pastores, esses cabelos que caíram aqui são resultados do tempo que eu pastoreei. Mas pensa bem, pessoas, por que a igreja não cresce? Graças a Deus a minha crescia, a igreja que o Senhor me colocou crescia e cresceu, né? Mas foi uma experiência histórica. Mas vamos lá, por que a minha igreja não cresce? Você já parou para pensar se essa igreja está ajustada, linkada com Cristo? Será que tudo o que acontece aqui é da vontade de Deus? Temos que pensar nisso, porque somos um edifício bem ajustados. Somos uma obra em andamento. Certo? Somos, como diz o segundo subtópico do tópico 3 da lição, templo santo no Senhor. Certo? Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo, se tornou templo do Senhor, templo da Trindade, certo? Separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, em novidade de vida. Eu pertenço a Cristo, então eu tenho que viver em novidade de vida. Eu tenho que ser diferente do que eu era no passado. Se eu quiser viver em Cristo, tá certo, irmãos? Se eu quiser ter essa vida, eu sou templo do Espírito Santo. Tudo que eu cometer, eu tenho que parar e refletir. Como Paulo diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. Então eu tenho que parar e refletir. Refletir como? Espera aí. Como é que eu vou refletir? Eu vou refletir pensando, será que a minha ação agradou a Deus? Bom, a Bíblia vai dizer que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus. Mas o certo é nós pensarmos antes de cometer a ação. Ontem nós estávamos almoçando e assistindo o jornal, meu filho perguntou assim, pai, por que alguns ministros, alguns secretários estavam falando, por que eles fazem uma pausa? Eu falei, para pensar no que vai falar. Porque ele sabe que uma palavra mal falada pode prejudicar a carreira deles todos. Então nós temos que pensar antes de falar, nós temos que pensar antes de cometer. E a forma mais fácil de pensarmos é, será que vai agradar a Deus? Uma fechada no trânsito, é difícil nós pensarmos porque é uma coisa muito rápida. Mas nós temos que estar condicionados a isso, a pensarmos. Será que vai agradar a Deus? Eu sou o templo do Espírito Santo. O terceiro subtópico vai dizer, eu sou morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao templo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente se tornou templo santo no Senhor. Para mim ser templo, eu preciso estar no Senhor. Para mim ser morada, eu preciso estar no Senhor. Certo? Então, como já vimos,
Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Pense bem agora, queridos. Você é a habitação de Deus. Deus não quer mais habitar na igreja. Eu fico vendo assim, depois que a gente lê essas lições, a gente fica imaginando as pessoas dizendo assim, quando você chegou aqui, Jesus já estava. Já estava se tivesse outra pessoa. A verdade é essa. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Se tivesse outro crente lá. Porque o templo é guardado por Deus. Sim, é guardado, mas ele não é a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus, você transporta o Espírito Santo de Deus para onde você vá. Por isso é preciso você refletir como habitação de Deus, como templo do Espírito Santo no Senhor. Será que em alguns lugares é bom nós estarmos ou não? Mas isso aí é outro estudo, é outro ensinamento, é outra doutrina, só fica só para sua reflexão. Então pense como habitação de Deus, como morada de Deus. Deus tem algo com você aguardado para você. E aqui eu concluo nesta manhã dizendo o seguinte, lendo a conclusão com vocês, irmãos. A comparação da igreja como edifício em construção indica que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Tá certo? Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós somos um projeto em construção. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para concluir. Então nós somos um projeto em andamento. Tá certo? E nós temos a pedra angular, que é o próprio Cristo, e não podemos e não devemos substituir por nada e por ninguém. É Cristo acima de tudo. Quando eu falo Cristo, eu falo da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Acima de tudo. Como base de tudo. Se eu tenho que me consultar sobre algumas coisas, eu vou me consultar com aquele que tem uma resposta. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Por que eles não podem ser revogados? Porque são ensinamentos recebidos diretamente de Deus, vindo para o meu coração e para o seu coração. Então que a palavra de Deus, quando ela penetrar na sua vida, que ela seja imutável. Muitas vezes a gente vê, e aqui eu concluo muitas vezes com esse comentário, muitas vezes a gente vê pessoas que receberam a doutrina no início da sua carreira na fé, e porque ouviram outros pastores falando, mudam de opinião. Não, porque isso aqui está mais fácil. O pastor falou, isso aqui, olha, irmãos, cuidado. Cuidado. Tenha cuidado. A Bíblia vai me ensinar o seguinte, se descer do céu um anjo que fale sobre outro evangelho que não seja o que está aqui, que eu o considere como maldito. Cuidado, irmãos. Cuidado. Eu quero dizer que Deus em Cristo possa abençoar e já abençoou a vida de cada um de vocês. Que o Senhor, nosso Deus, Pai, possa continuar falando ao coração de vocês. Eu quero orar com vocês nessa manhã, agradecendo por essa oportunidade e dizendo que em breve nós estaremos de volta aí, falando mais uma vez da palavra de Deus ao coração de vocês. Senhor Deus e eterno Pai, nessa manhã nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui, Senhor, ministrando essa palavra ao coração dos teus filhos. E agora eu quero te pedir humildemente que o Senhor possa abençoá-los, derramando sobre eles a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Senhor, implanta um reino de paz dentro de cada vida. Implanta, Senhor, como morada do Espírito Santo, que cada pessoa que ouviu ou que vai ouvir essa mensagem, elas possam ser templos, Senhor, transportadores da presença do Espírito Santo para todos os lugares. Que eles possam ser abençoados e também abençoadores, ó Senhor, daqueles que cercam a eles. Pai amado, eu te peço nessa noite, nessa manhã, e te agradeço certo, ó Senhor, que seremos e fomos abençoados
pela essa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.